Recentemente, uma banda que eu amo muito, de paixão, né, lançou uma música e o nome do grupo, né, do ministério é Renascer Praise. Se você não conhece, indico você conhecer. E eles lançaram um louvor chamado Eu Vou Clamar. E quando eu ouvi esse louvor, eu ouvi e eu gosto sempre de assimilar, sabe, as letras e prestar atenção no que está sendo falado, no que está sendo ministrado. E eu assimilei com a minha natureza humana que você precisa, assim como aquela viúva, sabe, que falou, olha, juiz, eu vou clamar até você atender a minha causa, sabe? São questões e eu entendi como coisas que eu, como Letícia, humana, quero, sabe, desejo, coisas que eu luto, que eu batalho todos os dias para conquistar fisicamente. E se for de acordo com a vontade do Senhor e sendo legítimo, eu vou clamar até o céu me ouvir, sabe? E esse foi o meu entendimento. E o que acontece? Eu entendi, ou seja, como a aquisição de algo que eu preciso muito. De repente, a conversão de alguém que eu amo demais. De repente, a cura de alguém. De repente, uma porta que se abra. De repente, resultados que eu tanto espero, sabe? Em algo que eu tenho plantado todos os dias. E eu entendi dessa forma, sabe? São causas legítimas e que diante dos céus eu acredito que o Senhor tá ali para ouvir, sabe? E para atender. Então eu fui alimentando-se dentro de mim e tal, até que recentemente, assim, faz até algumas semanas, acho que umas 3 semanas, o Senhor tem me feito, sabe? Sabe quando fica aquela, parecendo música de política na tua cabeça? A música, eu vou clamar, eu vou clamar, eu vou clamar. E nos devocionais eu comecei a usar eles. E recentemente o Senhor tem me chamado também para orar pela madrugada. E nessas orações da madrugada, o Senhor tem me chamado para que eu possa orar com intensidade e intencionalidade, sabe? Por mais dele. Não para clamar por todas essas causas legítimas, e sim para poder pedir mais dele, mais da presença dele, mais dessa chama em mim, mais que eu possa, sabe, estar sempre acesa, sabe? E o Senhor me fez unir esses dois, e o Espírito Santo, sabe? Hoje, então, a minha vontade, quando eu tava me derramando aos pés do Senhor nesse devocional, minha vontade era de eu estar com o cabelo desse tamanho, que eu levantei de madrugada. Só já deixo as coisas meio ajeitadas, já o ambiente onde eu faço as minhas orações. Então já estava tudo ali montado, mas a minha vontade era quando acabar aquele momento ali, desligar a câmera e falar com vocês, olha, clamem, clamem, clamem até o céu te ouvir, porque os céus estão atentos a ouvir a voz daqueles que amam ao Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele ama aqueles que o amam e o que o buscam pela madrugada, mas aqueles que o buscam de qualquer forma, Ele também vai estar ali com os ouvidos atentos. A palavra do Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, ou seja, há um princípio aí. Eu entendo que há um princípio. Você precisa clamar ao Senhor por mais dele com intencionalidade, com intensidade, sabe? E ele vai fazer nas demais coisas. Isso é bíblico. Você conhece a palavra de Deus e ele diz que é bater, bater e abrir-se-vos-á. Ele diz que se você clamar, ele vai te responder, sabe? Então, ele não é um Deus alheio às nossas questões, às nossas minúcias, sabe? Então, o que acontece? Só que a gente precisa clamar. Tem uma condição: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar o meu nome, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a tua terra. Se o meu povo, o se é uma condição, se eles fizerem isso, eu vou fazer aquilo. Então o Senhor está dizendo, se você se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu, o grande Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Vocês têm noção da intensidade disso? O Senhor está falando, Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra com apenas a voz dele.
que tem te mantido de pé, que tem mantido o universo de pé. O que segura o planeta Terra? Nada! É só a voz dele, não tem um fiozinho de nylon, não tem um cenário por trás, é a voz dele que sustenta tudo. Sabe, as galáxias, o Sol ali no lugar, a Lua no lugar, faz a Terra girar, é ele que coordena tudo. E esse Deus falou que se eu e você clamar, ele vai ouvir. Cara, isso é incrível. É muito lindo, sabe? É maravilhoso poder saber que a gente, se você parar pra pensar, você tem livre acesso aos reis e rainhas da terra. Você tem livre acesso ao presidente da república. Você tem livre acesso ao prefeito. Às vezes você tem uma causa e você... um asfalto na rua. Você quer colocar um asfalto na rua. Você tá com... Teve um período aqui que, gente, na minha rua não tem asfalto. Na minha rua não tem asfalto, mas nas outras tem. E o que acontece? Como a chuva, né, veio e com intensidade, o que aconteceu? Como aqui é um lugar muito úmido, o solo, começou a brotar da terra também a água. Então, os tubos de esgoto já não estavam aguentando. Então, com a intensidade das chuvas que vieram, estourou o chão e começou a minar em pontos diferentes. A água das manilhas estouraram e começou a minar. E o que acontece? Só que até então era só água, né? Depois que o sol começou a vir e tudo mais, começou a ficar esgoto, a céu aberto. Gente, a situação ficou insustentável. Aquele mau cheiro, sabe? Na rua inteira, aquele esgoto, céu aberto, uma situação, sabe? E ficou se estendendo por meses. E a gente tentava. Fui à prefeitura, a minha vizinha também foi, sabe? Meus vizinhos também foram daqui da rua, que tava aguentando uma situação. A gente foi na prefeitura, abrimos reclamação, pedimos para falar com a autoridade, pedimos, sabe, solução sobre aquela situação insustentável que estava insalubre. E o que acontecia? Eles, tá bom, vou abrir um inquérito e a gente vai resolver. A gente vai mandar alguém analisar para poder mandar uma equipe para poder estudar e tal e ver a possibilidade do que dá para fazer. Sendo que a gente precisava de uma solução para ontem, sabe? Era algo que tava horrível. Então, eu lembro que nesse período, o Senhor começou a falar assim comigo, olha, o que o humano não pode fazer, vocês estão fazendo a parte de vocês, agora é espiritual, é clamar, é clamar, é clamar, é clamar. E a porta eu vou abrir. E tem eu não sei de que forma exatamente, sabe? Mas a gente começou a entrar em contato com redes de TV para poder vir. E uma pessoa daqui da rua conseguiu um contato da Record e eles vieram e como é que se diz? E mostraram, filmaram o pessoal da rua reclamando e tudo mais para poder ver a causa, né? E eu lembro que nesse período eu tava orando muito, eu tava com o maior barrigão gestante do Domini, tava grávida, mas eu ia lá pro meu cantinho de oração e clamava, Senhor, Tu é Deus que pode, Tu é Deus que pode fazer, Tu abre porta onde não tem, Tu pode mandar as autoridades, Tu pode mandar a solução vir, ó Pai. Eu não sei de que forma vai vir, a gente tá tentando todos os recursos, todos os meios possíveis, mas a gente não tá conseguindo. Então Tu és o Deus de todas as coisas. E eu lembro que assim, dentro de, acho que 1 mês e meio, 2 meses, e aí foi tudo muito rápido, gente. Os céus ouviram. Não foi indo à prefeitura, não foi, a gente fez a nossa parte. A gente correu atrás, chamou a equipe, mas entenda uma coisa, a gente tentando, as autoridades em si, a prefeitura em si, o prefeito em si, a gente teve livre acesso? Não teve. Mesmo sendo uma autoridade que está ali para poder cuidar, para poder zelar do município, para poder, sabe? Então, até que as redes de TV veio e mostrou a situação e tal, e aí deu voz, sabe? Então, eu acredito piamente que foi a misericórdia do Senhor que enviou essa equipe,
que fez eles não, olha, tem alguém ali precisando, vamos lá, filmou e dentro de um período muito curto, mandaram uma equipe, depois que apareceu na TV, né? Mandaram uma equipe e consertaram, trocaram as manilhas e tudo mais. Asfaltou? Ainda não, mas para honra e glória do nome do Senhor. Aquela situação insalubre foi resolvida, sabe? Botaram um chão lisinho, ampliaram a rua, trocaram as manilhas, botaram uma manilha melhor, botaram uma caixa de esgoto. Enfim, a situação foi resolvida. Mas o que eu quero falar aqui com essa ilustração do que a gente acabou vivendo aqui na rua, né? Você não tem livre acesso às autoridades. Eu não tenho livre acesso às autoridades. Mas o Deus que pode todas as coisas, que abre porta, que fecha a porta, que tem autoridade sobre o mundo espiritual, sobre o mundo físico, sobre as autoridades. Ele é um nome acima de todo o nome. O nome acima do prefeito, o nome acima do presidente, o nome acima do mundo espiritual. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele ouve a nossa oração. Ele ouve a sua oração. A sua oração não é em vão. Cada vez que você planta uma oração, ela germina no céu. Ela sabe, o Senhor colhe as tuas lágrimas. Realmente, Ele vê a intenção do coração e a intencionalidade. Há pouco tempo eu ouvi uma ministração que fala que a oração é uma poupança, que quando você mais precisa, você saca, e é verdade. Quando você mais precisa, se você estiver buscando assim, Letícia, mas não está acontecendo nada assim para eu poder buscar, nesse momento também que você tem que buscar, sabe? Senhor, muda a minha natureza, muda em mim, e quando o vento vier, você está pronta, você está alicerçada, você está firme na rocha que é o Senhor, e as coisas não vão te abalar. Você vai falar, eu repreendo essa seta em nome de Jesus, esse dardo inflamado que o maligno está tentando queimar o meu coração, essa palavra maldita que foi falada, que está tentando os meus ouvidos e tentar infiltrar no meu coração, eu não vou permitir, pela autoridade do sangue de Jesus. Estar pronto, depositar dia após dia a sua semente nos céus. E os céus não devem nada a ninguém. Os céus é misericordioso e Ele ouve o nosso clamor. Então, nessa manhã, nesse dia, nesse vídeo, eu quero... Gente, desculpa, porque eu me emociono, sabe, de falar desse Deus. E nessa manhã, esse vídeo, a intenção desse vídeo é falar pra você, clama, mas não por resultados, não pra somente pedir, não somente pra querer algo do Senhor, algo em coisas, sabe? E sim, Senhor, eu quero mais de Ti. Se for pedir algo do Senhor, que seja mais da presença dEle, mais do fogo dEle, sabe? Mais das águas dEle. Por quanto tempo eu caminhei com o Senhor e pra mim, sabe? Eu achava que tava num nível de sabedoria espiritual elevado, sabe? Eu achava que eu tava bem ali na presença do Senhor, porque eu trabalhava bastante, eu tava ali ativa, sabe? E o Espírito Santo me mostrou que tem mais. Tem mais, tem muito mais, sabe? É como aquela passagem da Bíblia que diz que as águas estavam no tornozelo, o Senhor pegou e falou, olha, se aprofunda. E o profeta se aprofundou e as águas vinham até o calcanhar, daqui a pouco vinham até o joelho. E o Senhor falava, vai mais adiante, vai mais adiante, vai mais adiante. E as águas batiam no lombo, e as águas batiam nos ombros, até que ele não pôde mais se conter e as águas levou ele. Essas águas representam as águas do Espírito de Deus. A fonte de água viva é o Senhor. Ele é rio que jorra, que flui do trono, sabe? Ele é o próprio trono, sabe? E flui a água viva, a água cristalina dele, que nos purifica, que nos lava do pecado, que tira toda a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa. E essa água, eu preciso caminhar mais e mais e mais, até que essas águas me conduzam, sabe? Às vezes, quando eu tô fazendo um devocional,
o Senhor me mostra uma cena tão linda, sabe? Tão intensa, que é um rio de águas cristalinas. Cristalinas, eu não sei explicar, sabe? É como se a água fosse branca e que ela brilhasse, sabe? E nessa água, como se essa é a intenção do meu coração, sabe? É como se eu pudesse ver a intenção do meu coração, do que eu quero. E eu falo assim, eu quero isso, eu quero isso. E o Senhor me permite ver, sabe? De uma forma espiritual. Eu não sei descrever como. E eu vejo esse rio de água branca, mas ao mesmo tempo cristalina, ela brilha, sabe? E essa água, eu tô caminhando até que ela bate aqui e até que a água tá com uma correnteza e ela me leva, mas não me leva num desespero, sabe? A água me conduz. A água me conduz. E é assim, o Senhor quer te conduzir. O Senhor quer te fazer, sabe, ó, flutuar nessas águas do Espírito dele. Ele quer te fazer, sabe, mergulhar. Sabe quando você mergulha numa água e você imerge assim, você fala, nossa, que água gostosa, que água maravilhosa. Sabe, só que dessas águas dá pra você beber e matar a tua sede espiritual. Sabe, o Senhor quer te conduzir dessa forma. O Senhor quer que você entre nessas águas e vá profundo nele. Deixa as águas do Espírito Santo de Deus te conduzir, te levar, te inundar. Só que para isso você precisa reconhecer, Senhor, eu ainda estou muito baixo. Enquanto você achar que você já sabe tudo, que você já ouviu todas as ministrações possíveis, que você já leu a Bíblia toda, enquanto você achar que já viu tudo que tinha que ver, o Espírito Santo de Deus não tem como se revelar. Arranca toda essa armadura carnal que às vezes o inimigo tenta colocar. Essa ministração já vi, nada novo pra mim, nada, sabe, não tem nada novo, tem novo sim. E o Espírito Santo de Deus é quem revela. O céu é infinito em mistérios e ele revela aos que o clamam, aos que o buscam, sabe? Então, clame por mais do Senhor. Clame com intensidade, com intencionalidade, e o céu vai te ouvir, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você sente que tem alguém que precisa ouvir isso, se impactado também por essa mensagem, encaminha para essa pessoa, aquela pessoa que quando você estava ouvindo ali essa mensagem, o Espírito Santo de Deus falou assim, olha, envia para fulano. Então, eu aqui, ó, agora que eu tô me está. Envia para fulano, se o Espírito Santo de Deus falou, envia para ele, para ela, tá bom? E para que mais e mais e mais pessoas possam imergir e mergulhar nessas águas, tá bom? Um beijo. Ai, que você volte pro próximo vídeo desse canal. Se inscreva, deixa o seu like. Um beijo e até mais.